capítulo nos traz como título Estudando o Cérebro. Mas vamos recordar primeiramente alguns ensinamentos que Calderaro nos deu nos capítulos anteriores a respeito do cérebro. Quando nos diz o cérebro é um instrumento que traduz a mente, que é manancial dos nossos pensamentos. Por meio dele, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Vejamos como é de grande importância esse ensinamento, principalmente nos nossos dias, no nosso dia a dia. Pois através desse instrumento é que nos direcionamos e direcionaremos o nosso viver para o bem ou para o mal. Que aquilo que nós pensamos no bem, nós vamos agindo no bem. Se a gente pensar no mal, a gente vai agindo no mal. No outro trecho, Calderaro nos diz que não podemos guardar plena recordação no que nos acontece em sonhos, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. Isso quando nossos sonhos são vivências de outros planos, ou sonhos com pessoas ou lugares de outras esferas. Isso acho que já aconteceu com todos nós, né? Às vezes a gente acorda e fala, mas eu sonhei, eu tenho certeza que eu sonhei alguma coisa, e a gente não se lembra de jeito nenhum, né? Isso nos esclarece que quando dormimos, podemos viver na vida real, não outro plano. Nós viajamos para outros planos e encontramos pessoas e lugares de outras esferas. Isso vem também nos esclarecer, né? Porque eu acho que todos nós já tentamos lembrar de algum sonho que a gente não consegue, não é? Em outro trecho do capítulo 3, Calderaro nos diz que temos apenas um cérebro e que se divide em 3 regiões distintas. Entendemos como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situa-se a residência dos nossos impulsos automáticos, como nos foi colocado pelo João na aula anterior, o porão, onde localiza-se todo o nosso passado. No segundo andar, localiza-se o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolida as qualidades nobres que estamos edificando, nossas lembranças atuais, o que nós estamos vivenciando hoje. O que somos, o que vivenciamos na presente encarnação. No terceiro andar, a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir, ou seja, nossa programação no que viemos cumprir. Se vamos cumprir, é uma coisa. Se não vamos, é outra. Se cumprirmos, é uma solução. Mas se não cumprirmos, problemas. Mas está tudo gravado ali. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos nessa explicação, é que possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. E nos reporta ainda mais quando explica André Luiz, parado frente ao leito de certo enfermo, abatido e pálido, que mantinha-se unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento, examinando 2 enfermos, um na carne e outro fora da carne, Calderaro diz a André Luiz, examine o cérebro de nosso irmão encarnado. E André Luiz nos diz, como reparara de outras vezes, ali estava complicado o departamento da produção mental, semelhando-se a laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. Vejam bem, nosso cérebro semelha-se a um laboratório dos mais complexos. E partindo desses ensinamentos, teremos mais condições de entender o nosso capítulo, que é o capítulo 4, que Calderaro
inicia esse capítulo assim. Calderaro nos conta que iniciou aproximadamente 3 dias o trabalho de assistência a um amigo e com a mão espaldada sobre a fronte, ele consegue transmitir-lhe vigorosos fluidos da vida renovadora e com tudo isso já conseguia se inteirar de sua comovente história. E nos conta essa história. Esses homens trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. Um tornou-se homicida, o outro é o algoz desencarnado que o acompanha. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, quando atingiu a maioridade, exigiu do chefe, que passara a tutor, o pagamento de vários anos de serviço. Como sempre, o rebelde, né? Ele quer exigir, filho rebelde sempre quer exigir tudo do pai, né? Este negou-se, o patrão negou-se terminantemente a satisfazê-lo, alegando o trabalho que tivera para assisti-lo na infância e na juventude. E disse-lhe ainda mais que lhe proporcionaria vantajosa posição no campo dos negócios e lhe concederia interesses substanciais, mas não lhe pagaria nenhum vintém relativo ao passado. Até que tinha em conta como um filho, que lhe reclamava contínua assistência. Essas palavras soaram muito grosseiramente, foram trocadas com vibrações de cólera, e isso inflamou o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, teve a frieza de ir até o cofre e retirar certa quantidade de dinheiro. Mas não tirou tudo, não. Mas tirou apenas aquilo que supunha ser de seu direito, como pagamento do tempo em que tinha trabalhado para este patrão. E dessa forma também conseguiria despistar a polícia de sua presença, de sua pessoa ali. E saiu do local deixando tudo em ordem, tudo arrumadinho como sempre fazia, sem deixar nenhuma pista sobre ele. No dia seguinte, retorna à casa comercial como se nada houvesse, se nada tivesse acontecido. E o fato de não terem dado falta do patrão, até então, devia-se que muitas vezes ele passava até a noite ali trabalhando, enquanto que a família se refugiava numa propriedade rural. E quando o serviço necessitava, ele ficava realmente trabalhando a noite inteira e às vezes até por dias seguidos. Mas o assassino, aparentemente mostrando preocupação ante as portas fechadas, convida um guarda da quadra para auxiliá-lo a abrir a porta, arrombar para ver o que acontecia. E logo se espalha a notícia do crime. Entretanto, a justiça humana se vê embaralhada na habilidade do assassino e não consegue elucidar o crime. O rapaz foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto, mandando selar cofres, livros, providenciando arrolamentos laboriosos. Requisitou amparo das autoridades, tanto para a viúva como para os filhinhos do tutor falecido. Fez tudo e com tanto pranto, com tanto choro, com tanta lamentação, que convenceu a todos que ele tinha sido um pai para ele e que ele estava vitimado. E por tanto desvelo,
ainda veio receber uma parte da herança, uma grande parcela da herança do falecido. Depois de tudo resolvido, retira-se para outro centro comercial, onde inicia sua trajetória como grande comerciante. Conseguiu lubridiar os homens, mas não pôde lubridiar a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrada na ideia de vingança, passou perseverantemente a segui-lo. Passa então o assassinato a ser o verdugo do assassino. E ata-se a sua organização psíquica da mesma forma que a era se agarra ao muro viscoso. Tratou apenas, após o fato transcorrido, a dedicar-se aos empreendimentos materiais, ansioso a esquecer de si mesmo, principalmente da sua insatisfação interior. Quanto mais dinheiro acumulava, mais se sentia intranquilo e tinha enorme sofrimento interior, sem nunca se confessar a ninguém. Com o tempo passando, decidiu constituir família. Casou-se com uma jovem de alma elevada, a qual lhe deu 5 lindos filhinhos. Em consequência, a elevação espiritual da esposa consegue manter-se de certo modo equilibrado. Vejamos aqui que, olha, a elevação da esposa dentro do lar consegue manter certo equilíbrio, tanto para ele que tinha uma mente pesada, né? Mas principalmente para os filhos e para a educação. Olha como é importante ter um ponto positivo dentro do lar, né? Achei muito interessante. E ele nunca se sentia equilibrado, pois sempre a sua vítima estava ao seu lado, né? Por algumas vezes sofria de terríveis pesadelos, outras em depressões profundas, mas sempre resistia, amparado pelas afeições da esposa. Mas uma coisa é certa, não é? Se as leis humanas não correspondem à possibilidade dos erros dos homens, a lei divina jamais falece. Esse irmão homicida passa a dedicar-se quase que totalmente aos negócios e acumular fortuna, como se isso fosse amenizar seu sofrimento interior, pois faltava-lhe coragem para confessar seu crime às autoridades e pagar para as leis o que poderia, de alguma forma, amenizar o seu sofrimento interior, né? Calderaro nos explica que a mente criminosa, assediada pela presença da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispíritico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestação da consciência divina. Vivia ele aterrorizado pelas recordações. Isso não lhe dava paz, não é? Mas, por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, sendo esse seu único oásis naquele deserto de reminiscências, mas conferia que o dinheiro lhe proporcionara só uma posição social. Só sentia calma mesmo quando se emprenhava no trabalho exaustivamente. E quando tentava repousar, teria que ser quando sua estafa estivesse no auge total. E no dia seguinte, amanhecia abatido e cansado de ter tido uma noite toda de
com seu perseguidor invisível nas horas de sono. Quantas pessoas que não levantam e falam: ai, só briguei esta noite, como levantei cansado, não é? Precisa pensar bem de como está agindo, né? No seu dia a dia, como estão seus pensamentos, para poder descansar. E como consequência, ele provocava um desequilíbrio das organizações perispiritual, a que se refletia na zona motora, implantando o caos orgânico. Quer dizer que seu físico ficava todo debilitado devido a essas brigas que ele tinha durante os sonos, né? Depois dessa explanação sobre o caso, Calderaro chama a atenção de André. Repara os centros corticais. André nos diz: contemplei, admirado, aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhe impediam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, repara que a matéria cerebral ameaça amolecimento. André Luiz continua perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente lhe vem em socorro, lhe esclarecendo: o socorro virá. Estamos curiosos? Na próxima aula, Marielle vem nos esclarecer todos esses problemas. Obrigada.